Tá aí o Marcos Antônio, deve jogar ele hoje, Arnaldo? A tendência é que ele jogue, né? Aliás, o Marcos Antônio, o apelido quando ele jogava na seleção de base era Bahia, ele é da Bahia, né? Depois foi revelado pelo Atlético Paranaense. Ele vem jogando as últimas 3 partidas como titular, o Bobadilla voltou a ser relacionado, se recuperou de lesão, e era a disputa de vaga, mas a tendência é que o Zubeldia mantenha o Marcos Antônio, né? Que é um jogador que tem uma característica bem diferente da característica do Bobadilla, né? Ele é mais frágil, mais leve, mas tem mais mobilidade, enfim. Eu acho que até, em algum momento, poderiam jogar os 3, né? Luiz Gustavo, Bobadilla e Marcos Antônio, contra alguns times. Mas é aquela situação, o São Paulo tem um excesso de atacantes à disposição e, mais uma vez, o Zubeldia deve escalar 4 atacantes, né? Como é o modelo que ele vem utilizando há algum tempo. Muito bem, jogo tenso, né, o Vessa? Porque, vamos colocar primeiro aí no ar a provável escalação do São Paulo. Olho na tela. É isso mesmo, Arnaldo? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis, porque o Wellington tá fora, certo? Então, aí que tá. Essa é o excesso Um flanco. num flanco, né, num elenco e escassez no outro, né? A escassez da lateral esquerda, ela vem desde o Caio Paulista, foi personagem do nosso primeiro bloco aqui. O Wellington vinha jogando praticamente todas, sim, tinha um problema muscular, ele já não jogou a última porque estava suspenso. E o Jamal Lewis, ele veio da Irlanda do Norte, ele teve 15 minutos finais contra o Cruzeiro no Mineirão, aí ele teve Cuiabá, ele teve Criciúma, e ele teria Salvador. Ele não pisou no Morumbi, até porque o São Paulo não pisa no Morumbi desde o jogo contra o Botafogo, né? Então ele seria... Só que o Jamal Lewis é um jogador que sai mais, ataca mais do que defende em relação ao Wellington. E contra o Criciúma, o time só se acertou quando o Lisieiro entrou improvisado na vaga dele. E ele não joga hoje por quê, o Liseiro? Não, ele pode jogar. Foi testado também. O Lisieiro vai jogar 100 minutos lateral esquerdo, mas você pode esquecer. É uma outra função, outro desgaste. Você tem que... Então, talvez o Lisieiro possa ser uma troca. E a outra possibilidade, muito mais remota, é jogar com um terceiro zagueiro, o Sabino, e jogar com um ala. Não seria mais interessante o Lisieiro ao lado do Luiz Gustavo para esse jogo na Bahia, entendendo que um empate pode ser bom resultado? Pode ser, mas aí, né, o Marcos Antônio vem bem, o Bobadilla está recuperado. Poderia ser, eu acho. Ou um triângulo no meio. Mas é isso, Nunca faz assim, triângulo no meio, né? Hã? Tem triângulo no meio com o O Zubeldia. triângulo no meio foi o pior momento do São Paulo na temporada, né? Foi a derrota para o Cuiabá, a derrota para o Vasco. Aí ele abriu mão do triângulo no meio. Não tinha o Marcos Antônio, na verdade, naquela época. E deixou de jogar. A questão é que ali está Eric, Caleri e Lucas, né? Tem o Eric, que teve 2 jogos. O Rato entrou bem nos últimos 2 jogos. O Ferreirinha está recuperado. Você tem 10 mil. Tem o William Gomes. Você tem dificuldade? Mexer nisso, que tem dado resultado, acho pouco provável que o Zubeldia abra mão dos 3 atacantes com o Luciano. A não ser que perca o jogo hoje, ele tenha que remodelar o time na reta final do campeonato, né? Mas acho um pouco provável. Ô, Vessa, e a coisa tá feia lá pro Rogério, né? A Helena aqui, ela até escreve, eu vi que fizeram um boneco do Rogério e penduraram lá na Bahia, protestando. As pessoas passam muito do limite em protesto. Pois é, a torcida tá bronqueada aí com o Rogério do outro lado, né? Quando você fala, a gente coloca o provável Bahia aí. Durante a madrugada, colocaram lá o boneco com a foto do Ceni e aí frase Ceni burro, time covarde, acabou a paz. O Bahia soltou uma nota dizendo que entrou agora de manhã em contato com a Secretaria de Segurança Pública lá da Bahia e explicou na nota de que, óbvio, repudia as ameaças aos seus funcionários e tudo mais e inclusive acionou a Secretaria de Segurança Pública para tentar identificar quem colocou na ponte lá o boneco do Ceni pendurado e tal. E aí diz até que não condiz com a história da instituição, nem do torcedor e que isso fica completamente um ato de violência e ameaças serão submetidos às medidas judiciais e policiais cabíveis e às autoridades competentes. Então, é o Bahia aí já tentando dar o contra-ataque nessa situação aí, nessa ameaça completamente acima do tom para o Rogério Ceni. E aí entra aquela coisa da expectativa e realidade, né? Se o torcedor do Bahia
deram um melzinho pro torcedor que ele talvez achou que era possível algo até maior do que ele é. O time lutou para não cair o ano passado, ficou um ponto de cair. Aí não caiu. Aí traz os jogadores, está indo quase para uma Libertadores. No mínimo, pré-Libertadores deve pegar. Ou tem boa chance de pegar. E aí o torcedor vai achar ruim? O que esperava? Que está começando um trabalho, entra o Grupo City, as coisas vão melhorar. E assim, de um campeonato que você quase cai para outro, você vai ser campeão? Com trabalhos de Botafogo consolidado, Palmeiras consolidado, muito mais consolidados do que o clube. Então tem coisas que o torcedor acho que também, por isso que passa do tom, né? Até essa cobrança, violência, não precisa nem dizer que é acima, mas eu acho que a motivação me parece exagerada. Eu, se eu sou presidente do Bahia, eu chego para toda a torcida e falo, cara, nós quase caímos ano passado, melhoramos o time, estamos na pré-Libertadores, um sonho, sei lá, o Bahia não disputa desde quando? Talvez 88, não me lembro quando foi a última vez que jogou a Libertadores. E agora a cobrança vai ser, calma, o trabalho está sendo feito, nós estamos melhorando as coisas aqui. Então, realmente é inusitado isso, o Ceni, não lembro dele ter passado por situações de ameaças assim, a ver como ele se comporta depois do jogo também diante disso. Vamos ver aí uns números, são os números do Rogério Ceni contra o São Paulo. Olho na tela. São 10 partidas com 2 empates e 8 derrotas. Tem 6,7% de aproveitamento. Esses números incluem a passagem pelo Fortaleza, Flamengo e Bahia. O Rogério Ceni tem uma coisa, né, com esse time. Com o Flamengo ele nunca venceu. Só perdeu. E mesmo contra o São Paulo ele tem dificuldades, Massa. Seja ele com que time ele estiver. Cara, eu entendo a idolatria que o torcedor do São Paulo tem pelo Ceni, respeito muito isso, mas como técnico não virou, né, cara? Ainda? Ainda não, cara. Ele teve tudo, ele tem tudo no Bahia para fazer o time andar, cara. Tudo. Investimento, jogador, meio campo excelente, contratações, Grupo City, trocou a ideia com o Guardiola, foi lá conhecer como é que é o trabalho. Cara, é muito decepcionante. É decepcionante o trabalho do Rogério Ceni no Bahia. Né? É óbvio que isso não justifica nada do que os caras fizeram, não estou justificando. Mas o trabalho dele é ruim no Bahia. Agora, o Arnaldo, com relação ao Zubeldia, teve as semanas de fritura, teve fritura, não teve fritura, tarará. Aí chega nesse jogo. E é meio que aquela coisa que eu falo da bifurcação. Se o São Paulo ganha esse jogo, já está na Libertadores, praticamente. Se perde, pode até estar na Libertadores, mas volta muitas casas. Se perder para o Rogério, tem toda uma questão, né? Eu acho que, na prática, para mim, é a última decisão do Zubeldia até o final do ano. O cara entra pressionado contra o Corinthians, ganha, mas é porque tem 2 a mais. Entra não sei o que, ganha, mas não sei o que lá. E é uma agonia nessa sequência pós-eliminação da Libertadores que coincide com o time não jogar no seu estádio, que eu continuo achando que todo mundo está normalizando e é uma bizarrice e que vai se colocar para o ano que vem. 50 dias desde que o Morumbi foi inaugurado, nunca existiu esse ato. Então, até lá, até acabar esse martírio e voltar a jogar em casa contra o Atlético Paranaense no sábado, o Zubeldia está sendo avaliado jogo a jogo. Se ele, não é ganhar, se ele não perde hoje, a diferença está mantida, ele está virtualmente, pelo menos na pré-Libertadores. Tem 6 jogos aí, 3 em casa, não casa dos outros, e 3 fora. Aí para tirar do São Paulo a posição no campeonato com 3 em casa, não tira. Com essa distância, né, do Bahia para o São Paulo, sem confronto direto. Então, para mim, é o último jogo decisivo do Zubeldia. Se ele passar com empate desse jogo, não importa se jogar mal, bem, acho que a temporada 2025 sendo planejada, lá, pré-temporada nos Estados Unidos e tal, aí já podem pensar, claro que prestando atenção em cada partida que vem por aí, nessa possibilidade. Mas eu vejo como uma espécie de última prova, até porque é o último confronto direto. Depois do Bahia, o São Paulo em casa joga contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Juventude e sai contra Bragantino, Grêmio e Botafogo na última rodada. Na verdade não é uma tabela tão simples como diz o Massa, né? Porque você vai pegar 3 que estão brigando para não cair e 3 que estão brigando por alguma coisa. Só vai ter o Corinthians, que vai para a Libertadores. Exatamente.
Essa é a tabela mais simples. Mas não é, essa tabela não é tão simples Mas aí. ao contrário do coisa, o São Paulo não é sonhando e na brincadeira, é realidade. O São Paulo está entre os 6 primeiros colocados desde a 13ª rodada do campeonato. O Zubeldia assumiu o time na zona de rebaixamento. É que só tem o recorte positivo do Ramon Dias, né? Só que não é o recorte que estava lá em último ou do Mano Menezes. A consistência de você estar entre os 6 há milênios. Essa é a diferença dos outros anos. Né? E se você perder hoje o confronto direto, você continua entre os 6 primeiros colocados do campeonato, faltando 6 rodadas. Sim. É tão cristalino que chega a ser até irritante. Mas, na verdade, assim, Né? a grande parte da torcida ela está do lado do Zubeldia, pelo menos até agora. Até pesquisa. Tem suas cornetas aqui e ali, teve lá a fritura, mas... Então, mas é uma onda de fotos, imagens, né? Vocês todo viram? mundo... Tô falando, Boneco tem que de fazer papel? O Zubeldia de papelão, deixa ele lá no Ega. CT, todo mundo vai lá, tira foto com ele. Tem os... Não tem, mas poderia ter uma ideia que está lançada aqui. Façam um Zubeldia de papelão no tamanho... Vocês podem Aí tirar tem Tem as boneco boas de notícias, posto. né? Hoje eu tô recebendo imagem aqui. Vai ter show Uma notícia. Você adora. no ano que vem. Esse erro é lá, galera. Mesmo grupo aqui não. 22... Não, 22 e 26 de novembro de 2025. Caramba, O Arnaldo- isso é na hora decisiva. Exatamente. Mas você sabe que isso daí tem uma explicação, né? O calendário das bandas internacionais... É claro, é o fim do ano. Ah, Fim quando do você ano. entra nessa Sim. hora, isso aí... É que entrou no modelo do Palmeiras lá, sem ter estádio, sem ter grama sintética. É isso. É a mesma empresa que cuida dos shows, o Allianz Parque. Quando o show é maior, vai pro Morumbi. O Quando o show é ex, menor, Arnaldo. É um lixo. Quero que se dane os irmãos. Quero que eles briguem de novo. Definitive Quero que eles maybe. se afundem naquele estádio do Manchester City. Volta dos Quero caras, que eles hein? se danem, Os irmãos Gallagher. Felas de uma égua. Aí o negócio... Isso, bicho, on fire aqui. É a volta dos caras. Quero que eles se danem. Vai. Os irmãos fake estão fingindo que fazem as pazes para ganhar dinheiro. Quero que eles se danem. A gente Outra vai coisa. junto. Tô Back to entendendo our a country. a briga de vocês dois. A gente vai junto, a gente vai junto. O Tirone tem uma pegada de Gallagher. Nas boas notícias, Tirone, não são o Pablo Maia está primeira vez que ele treina no campo. Hoje, o Alisson já está treinando normal. Existe uma parcimônia para a volta do Alisson. Talvez seja relacionado, acho que não no sábado, mas na semana que vem. Né? O São Paulo tem... E vai meio que esvaziando o departamento médico na reta final da temporada. É previsível isso, né? Tem poucos jogos nesse tempo. Mas ele está com... Fora o Wellington agora, que é uma nova base, praticamente o time inteiro tem poucos pendurados e tal. Dá para ele manter, se ele quiser, uma estrutura aí nas próximas partidas. Maybe. Não? Jogar a caneca cheia d'água aqui. Vamos. Agora falando sério, hein? Meter o sintético super A moderno. operação hoje é... Então tá aí, galera. Aprovada a escalação pro jogo de hoje aí. O São Paulo precisa, no mínimo, empatar esse jogo. Se o São Paulo empatar esse jogo, ótimo. Seria ótimo aí. Eu acho que o São Paulo já garantia praticamente aí uma vaga na pré-Libertadores se vir um empate. Se vir uma vitória, melhor ainda. Então, bora ver o que acontece aí, né? A escalação do São Paulo vai ser essa aí, provável. E vamos pro jogo, cara. Vamos pro jogo, vai ser um jogo duríssimo. O Rogério tá recebendo uma pressão muito grande, ou seja, o Bahia vai vir pra cima, tá pressionado pelo seu torcedor. O São Paulo tem que usar o psicológico contra o Bahia, que tá muito mal psicologicamente e de atuação. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre o jogo de hoje aí. O empatezinho é bom, qual seria o seu placar, qual seria a sua opinião sobre o jogo de hoje, um empatezinho e tal. Dá pra ganhar? Então comenta aqui embaixo aqui, valeu? Todos esquece pra Band Esporte, link na descrição. E vamos pro jogo e vai dar São Paulo. Meu palpite é 1-0 São Paulo. Vai ser que jogo difícil, mas gol de bola parada e tal. Depois sigo fechadinho, segurar esses 3 pontos, valeu? É nóis!